Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos continuar o nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Na aula anterior, a gente já tratou entre a relação jurídica do Código de Defesa do Consumidor e o banco e a gente viu ainda quais são as taxas proibidas que do banco cobrar ao consumidor. Hoje vamos tratar do cheque. O cheque ele foi feito para ser uma ordem de pagamento à vista, né? Um título de crédito. E nesse cheque existem duas relações jurídicas, tá? Que é entre o emitente e o banco, ou seja, quem está passando o cheque, e o banco, que é quem deu o cheque ao consumidor, né? Que detém ali a administração do dinheiro desse consumidor, e entre o emitente e o beneficiário, ou seja, quem está dando o cheque, o consumidor, e quem está recebendo esse cheque como fornecedor. E essa operação de cheque, ela tem então três agentes, que é o emitente, que é aquele que emite o cheque, ou seja, o consumidor, aquele que passa o cheque, que está fazendo o pagamento com o cheque. O beneficiário, que é quem está recebendo esse cheque, né? Pode ser o fornecedor, e o sacado, que é o banco. Então, o banco tem essa relação jurídica com o emitente, porque o emitente ele é consumidor do banco, ele é cliente do banco, o banco aqui no caso sendo o sacado, e o beneficiário, que é quem vai receber este valor, que tem uma relação jurídica entre o emitente e o beneficiário, que é a relação que pode ser uma compra, por exemplo. Cheque predatado. Como funcionam as regras para o cheque predatado? Então, esse cheque, ele criou-se essa cultura, né, de fazer um pagamento com um cheque predatado, que seria uma forma de fazer o pagamento para daqui a alguns dias. Então, às vezes, você vai fazer uma compra, o consumidor vai fazer uma compra e vai ter esse dinheiro em conta daqui 30 dias, por exemplo. Então, se emite esse cheque com um prazo de pré-datado, tá? Essa data ela pode ser combinada entre o consumidor e o fornecedor, no caso, o emitente e o beneficiário. O cheque pré-datado, ele pode ser descontado antes do prazo? Pode. O banco, ele só tem o dever de fazer o pagamento. Então, a data do cheque, o banco faz o pagamento. Se o beneficiário, no caso, ele vai ao banco e desconta esse cheque e o emitente tem o dinheiro em conta, o banco faz o pagamento. O banco não faz a consulta de data pré-datada, né? A data que está constando no cheque para aceitar. O banco não tem esse dever. Porém, houve em 2009 uma pacificação da jurisprudência, ou seja, entendeu de forma conjunta que a apresentação de um cheque predatado antes da data prevista no cheque, ela é passível de dano moral. Então, o beneficiário, neste caso, se ele for ao banco antes do prazo e apresentar este cheque, o consumidor, né, o emitente desse cheque, poderá entrar contra o beneficiário para ter este dano reparado, porque entendeu-se como um dano moral ao emitente do cheque, né? Por quê? Por exemplo, às vezes o emitente, ele estava, ainda que ele pudesse ter o dinheiro em conta, ele tinha esse dinheiro para outros fins. Então isso acontece que pode gerar sim um dano moral. Além disso, se ele, por exemplo, não tinha fundos no banco para cobrir esse cheque, e esse cheque foi apresentado antes da data, também pode ter ali um protesto e isso gera sim um dano moral. E isso foi ainda sumulado pelo STJ, na súmula 370, que diz o quê? Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Então, o simples fato de você apresentar um cheque pré-datado antes da data já gera o dano moral para este emitente do cheque. E se o cheque pré-datado voltar, né? Então a gente tem o cheque que estava lá previsto para daqui 30 dias e foi apresentado no prazo correto, porém o emitente, no caso, né, ele não tinha fundos na conta. E aí podem ser dois casos. O caso dele não ter o fundo, ou ainda pode ter alguma informação incorreta, né? Então ele volta por conta disso, ou tinha alguma informação incorreta, ou ainda quando não tinha fundos. E aí, neste caso, se não tem fundos, o beneficiário poderá protestar esse cheque para poder receber o valor.
Além disso, se o cheque volta por erro do banco, por exemplo, e aí o emitente, neste caso, poderá também acionar a justiça para poder ter um dano reparado em caso de dano moral, por exemplo, né? Posso impedir o pagamento de um cheque? O consumidor ele pode, por exemplo, impedir que esse cheque seja pago? Pode. É normal que isso ocorra quando há casos de roubo ou furto dessa folha de cheque. E é somente neste caso que o consumidor, né, o emitente do cheque, pode fazer ali, sustar, por exemplo, esse cheque, ir ao banco e pedir a sustação do cheque, né? Por quê? Quando tem uma prestação do valor com o cheque, fazer a sustação desse cheque predatado não impede o consumidor, né, não impede o emitente de ter que pagar. Então, se não é um caso de furto, roubo, ou ainda também, por exemplo, você fez o pagamento, o consumidor fez o pagamento com o cheque de algum serviço e esse serviço cancelou o serviço antes de começar a prestação, antes de começar, né, a prestação do serviço em si, então o serviço não foi prestado, mas o cheque já havia sido entregue, pode haver a situação também caso não haja a devolução deste cheque por quem ia prestar o serviço e não chegou a começar o serviço, por exemplo. Então, neste caso, também pode fazer a sustação do cheque, mas somente nestes casos, porque se você faz a sustação de um serviço que foi prestado ou de um produto que foi comprado, não vai impedir do pagamento. Você pode buscar outras formas de ter este pagamento efetivado. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente finaliza aqui o nosso estudo sobre cheques do Código de Defesa do Consumidor e eu aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!